Beleza. Pessoal, então, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa primeira reunião ordinária do Núcleo de Pesquisa em Tribunal do Júri do ano de 2021. E agora vamos retomar em março só, né? Tivemos um fôlego aí, mas nesse tempo muitas coisas aconteceram, muitas questões relacionadas ao Tribunal do Júri também. Então, é uma satisfação reunir todo mundo novamente, só lembrando que nossas reuniões são sempre, normalmente, porque às vezes por causa da questão de agenda a gente altera, mas normalmente no último sábado do mês. Mas esse mês já não é o último sábado, é o penúltimo. Mas a gente tenta organizar para o último sábado do mês, fazer a reunião do NUPEJURI. Meio que me perco, porque tem muita gente ainda entrando, eu tenho que apertar o botãozinho. Mas, então, sejam bem-vindos, vou passar a palavra para o Avelar, antes de a gente poder apresentar, por mais que não precise de apresentação, mas a gente poder apresentar o professor Jader Marques, que hoje vai conversar com a gente aqui sobre o movimento em defesa do júri. Avelar, fica com a palavra aí. Obrigado. Rapidamente, para não atrasar muito, só externar minha satisfação de poder voltar. Ouvindo. Eu, pelo menos, não estou. Vocês estão ouvindo ele? Está me ouvindo? Ué? Bom, alguém está me ouvindo ou não? Estamos sim, doutor Daniel. Então, é comigo o problema. Tá. Só realmente externar a minha satisfação de poder reencontrá-los aqui, ainda nesse modelo virtual, acho que veio também para ficar, pelo menos da nossa dimensão, o nosso grupo de estudo abarca o país inteiro. Concordo com o Rodrigo. Eu acho que temos muitas coisas a discutir a respeito do Tribunal do Júri, a partir daquilo que foi tratado, não só pelo Supremo, né, essas notícias que envolvem a diminuição do Tribunal do Júri como um todo, essas decisões, e, além disso, muita coisa que nós não conseguimos ver ano passado. Me parece que esse ano a gente vai poder aprofundar, né? Então, uma satisfação poder voltar a vê-los, e retorno a palavra ao professor Rodrigo. Acho que o Rodrigo caiu. Já começou com o abandono de plenário, né, o Rodrigo? Não é fácil, viu? É só... O Daniel já dá para aplicar uma multa por abandono, acho. Já. Pronto, eu mudei de aplicativo agora. Estou no Google Chrome, deu certo. Agora estou ouvindo vocês. Valeu. E, claro, antes de passar a palavra para o Rodrigo, desde já agradecer, né, o Jader aqui por estar conosco, inaugurando esse ano de estudos, né, isso é muito importante. O Jader é uma referência para todos nós, né, não é impossível estudar o Tribunal do Júri e não estudar aquilo que o Jader fala, aquilo que ele trata, não só nos livros anteriores, mas no próprio curso dele. Então, Jader, valeu, né? Obrigado por ter aceito estar conosco. Rodrigo, a palavra é sua para apresentar o nosso palestrante. Tá, legal. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez a professora Ana Lúcia, que não perde uma reunião, está pedindo para entrar aqui. Entrou também. Então, agradecendo mais uma vez a presença do professor Jader Marques, ele que é doutor em Direito pela Unicinos, ele é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de processo penal, professor do Tribunal do Júri, ele é o idealizador da Escola de Criminalistas no Rio Grande do Sul, que faz muitas atividades relacionadas ao Tribunal do Júri de uma forma muito dinâmica e proveitosa aí para o mundo, e também agora o idealizador desse movimento em defesa do júri. Então, ele vai poder explicar para a gente o que está acontecendo numa esfera legislativa, e eu peço para aqueles que tiverem perguntas para a gente deixar para depois da fala dele, daí depois a gente começa a discussão e a gente abre a palavra aí para quem quiser. Tá bom? Então, professor Jader Marques, mais uma vez é uma satisfação estar aqui
na sua presença virtual e tem a palavra, fique à vontade aí. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Daniel, todos e todas que vêm a essa primeira reunião do ano 2021, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu vou tentar numa apresentação aqui, passar rapidamente pelo ponto que é o que interessa, eu acho, ao nosso debate dessa reunião, que são as reformas, né? Então, eu preparei uma apresentação para a gente ganhar tempo e poder, com isso, deixa eu ver se eu consigo aqui passar para vocês. Aqui. Só me digam se estão todos... Está sendo apresentado? Está sendo possível aí? Tá. Então, deixa eu só organizar aqui para a gente seguir em frente. A minha ideia é passar rapidamente, então, pelos tantos projetos. Alguns deles já ficaram defasados, já não tem mais significação nenhuma, né? Mas é importante que a gente possa passar por todos, ir identificando a situação, para exatamente a gente poder chegar no ponto que eu quero, que são as propostas. O movimento em defesa do júri, ele, a partir de toda essa discussão sobre júri virtual num primeiro momento, o ministro Toffoli fazendo declarações fortes a respeito do júri, as decisões que seguiram depois, a discussão sobre a possibilidade de recursos pela acusação para derrubar as absolvições, a legítima defesa da honra, por fim, são tantas as questões que atacam o júri. Me parece que um movimento em defesa da instituição, ele não é só necessário, mas ele é urgente. Eu preciso destacar aqui o valoroso trabalho dos colegas que já vêm no fórum de debates em defesa do júri, já vem trazendo, com participação, inclusive, na Câmara dos Deputados, com o relator, enfim, gente que já vem trabalhando nisso. E a ideia do MDJ, né, do Movimento em Defesa do Júri, é somar a esse grupo, revitalizar, revigorar esse debate, para que a gente possa, efetivamente, ter uma discussão maior possível, a maior força possível, né, e que a gente possa discutir, então, aquilo que a gente quer no Tribunal do Júri. Passando para a apresentação, para o debate, em torno daquilo que eu quero trazer aqui, né? O PL 6998, de 2006, trazia uma proposta de alteração do 121, parágrafo 2º, inciso 2º, né? Querendo ampliar o motivo fútil para uma qualificadora também do júri, né? do homicídio qualificado sem motivo. PL 779, 2007, incluindo, né, um parágrafo 1º-A, para ampliar a competência do júri para crimes dolosos com resultado morte, que são aqueles dolosos que estão fora da competência do júri, porque o crime não é contra a vida, mas o resultado, morte, advém, né, da prática. Tantos os exemplos, né? A ideia seria, pelo resultado mais grave que agrava a pena, enfim, né, em vez de trabalhar com o artigo 19 do Código Penal, trazer isso para a competência do júri, é um dos projetos de lei. O 1639, né, competência do júri, é a mesma coisa. Esse aqui repete o 6054 e o 6212. Dá uma olhada melhor nisso. Eu estou usando aqui um trabalho e quero já deixar o meu agradecimento ao Calil, aqui, por ter feito esse levantamento para mim, para o grupo, né, para o movimento, meu querido Germano também ajudando.
pessoas que vêm e que estão se somando para o movimento, para a gente poder formar um grupo até para analisar essas propostas, para fazer as coisas evoluírem, né? Essa ideia, né, dos 654 e do 6212, alterar o 426 parágrafo 4º, né, para ampliar aquele período fora do júri para 2 anos do conselho de sentença, né, e o ressarcimento de despesas para o jurado. 6943, mesma coisa, ampliar para 2 anos, né, ressarcimento de despesa. 2726, o 441A, então, mais uma vez, trazendo a questão do ressarcimento. 4151, revoga o 406 a 409, 513 a 518, e aplica o 396 a todos os procedimentos, aquela ideia de não ter uma fase anterior própria do júri, mas fazer o júri se submeter ao rito dos procedimentos, né, dos processos da competência do juiz. Outra questão importante, eu estou com a minha bateria acabando aqui, vou ter que colocar o fio do meu computador, só um segundinho, gente. Bom dia a todos. Cheguei nesse momento, trazer um pouquinho. Um grande abraço. Jader, me permite só uma coisa? Diga. Eu estou impressionado com o número de participantes na reunião de hoje. Nós somos com mais de 100 participantes. Talvez, Rodrigo, seja o nosso maior público aqui para a discussão sobre júri. Eu gostaria, pessoal, se fosse possível, para a gente ter uma ideia da dimensão que nós temos hoje, se fosse possível o pessoal colocar depois, né, o seu nome ali e da onde está assistindo, a fala do Jader, né, coloca a sua cidade lá, etc., né, isso é muito interessante, eu acho que é um marco aqui para nós, beleza, pessoal? Se puderem botar ali no chat, seria legal. Obrigado. Eu vou aproveitar que você cortou o Jader e daqui a pouco a gente vai colocar, a Alanis vai colocar um linkzinho que cada um vai ter que preencher, que é bem só com nome, e-mail e tudo mais, que vai ter depois certificado para todo mundo, tá? E também para participar do sorteio que vai ter ao final, né? Que a gente vai sortear hoje um livro plenário do Tribunal do Júri. Então, só lembrar, também vai ter, então, pessoal, depois da fala do Jader, tal, vai ter depois um linkzinho também para isso. Tá? Obrigado. Rapidamente, eu não quero incomodar muito com essa parte aqui, mas eu acho importante a gente saber, né, quantas situações estão hoje, né, pendentes aí de apreciação do Congresso sobre alterações ao júri. O 133 de 2020 até altera 421 para continuidade do rito à prosa pronúncia independente dos recursos, que é uma discussão de não permitir que o recurso contra a pronúncia até o STF impeça o julgamento, é uma discussão antiga essa. E o 492, inciso 1º, a letra E, né, permitindo a execução provisória independente da pena, né, para ultrapassar a disposição do pacote anticrime e pegar qualquer situação, sendo o júri já ir para a execução, né, da pena. O 492, a questão do efeito suspensivo nas apelações, mesmo sentido, né? O 203, tirando as recusas imotivadas no júri, né? Bom, essas são vamos dizer assim, as alterações que ainda gravitam em torno, né, vamos dizer assim, da relatoria do deputado que está responsável por isso, e aí, ora o Trade, ora o João Correia, enfim, a gente ainda
vai ter que ver como vai ficar isso, porque essa discussão estava sendo levada, parou em função da pandemia. O Congresso entra agora em regime de home office, né? E efetivamente, vai ter que tocar isso para adiante. Mas muitas, pelo que se sabe, mais de 300 propostas já estão encaminhadas, né? Então, isso é um trabalho que vai ter que ser cuidadoso. O meu maior receio é que uma dessas propostas, de uma hora para outra, seja aprovada, como a gente amanheceu o Natal, né? Com um pacote anticrime sancionado. Nós nos vimos às voltas nas festas de final de ano com uma legislação totalmente nova, né, e bastante diferente, que trouxe uma série de questões. Então, isso pode acontecer com o júri, e esse é o meu receio, por isso a proposta da gente ficar atento a isso. Quero rapidamente aqui falar da sugestão de alteração legislativa que o CNJ está trazendo. Então, para a gente entender que vem um 422, tá? Limitando para 5 testemunhas nos casos de homicídio, e vamos falar assim, de homicídio qualificado, por quê? Porque baixaria para 3 testemunhas em plenário, tá? Nos casos de tentativa, né? Simples, e 122 a 126. Diminuição do número de testemunhas para plenário. Então, 3, 5 ficaria só no caso de homicídio qualificado consumado. Outra questão importante é que, nos casos, e aí seriam 2 tipos de júri, um júri do qualificado consumado e um júri do simples, das tentativas de 122 a 126, com menos testemunhas e menos jurados, 5 jurados para votar nesse tipo de situação. Uma tentativa, por exemplo, ficaria com a necessidade de menos jurados. E a ideia de não adiar, mesmo com a cláusula da imprescindibilidade das testemunhas, né, que é uma situação que provoca adiamento, a defesa coloca aquela situação, mas aqui tem uma condição especial, não seria sempre, só se essa testemunha não tivesse sido ouvida, se ela não fosse realmente alguém com uma importância concreta, né? Que às vezes uma testemunha abonatória que não tem nenhuma relação acaba adiando o julgamento, mas aqui algo que precisa ser discutido, um ponto importante da proposta CNJ. A questão do abandono de plenário, né? Eu tenho uma posição muito própria, acho que a gente vai poder discutir isso com mais cuidado, né? Eu vejo que é excepcionalíssima a situação, né? E acredito, inclusive, não suscetível sequer de qualquer tipo de penalização ao advogado, mas a gente pode discutir isso mais à frente. A proposta é considerar ato atentatório em qualquer situação, aí eu sou, nesse ponto, eu tenho uma ressalva, né? A questão de diminuição do tempo, então, 1 hora nos casos do simples, do tentado 122 a 126, e meia hora para réplica, né? E com faculdade de diminuição disso. Poderia diminuir o tempo, né? Se, enfim, fosse uma baixa complexidade e tal, com disposição ainda para isso. É uma discussão bastante importante saber se nós ainda podemos diminuir o nosso tempo. E aí, eu acho que para encaminhar essa parte mais de propostas, né? A ideia de trabalhar com a condenação por 3 jurados, né? Aí, diminuindo, e além disso, então, mais de 2 jurados já condena, já decide, no caso, né? E a outra coisa que muda, né? A proposta agora é 2 cédulas, absolvo e condeno. Por causa daquela discussão, mas a pergunta é absolve? A pergunta tinha que ser condeno? Não, a pergunta não pode ser condeno, tinha que ser absolve. Fica essa discussão, então a ideia não é colocar sim e não na mão do jurado, mas sim colocar a palavra absolvo e a palavra condeno. E aí deixando ao jurado essa incumbência. A partir do trabalho dos colegas do movimento em defesa do júri, né? Hashtag em defesa do júri,
que criou-se um fórum, então foram, né, ao relator, levaram propostas ao relator de mudança ao tribunal do júri. Eu destaco aqui a proposta do doutor Daledoni, por exemplo, de suprimir, né, a primeira fase, defendeu a extinção da primeira fase, eu vou falar mais disso aqui adiante, né. A ideia, e aí eu estou coletando aqui as informações que eu pude obter, eu não participei dessa primeira fase, mas a ideia também de terminar com essa questão de réplica e tréplica, porque isso fica, né, à disposição do Ministério Público, então ele usa se quer, se não quer, gerando não só constrangimentos, mas prejuízos para a defesa. E aí nós chegamos, não quero passar muito do tempo que me foi dado, né, para não exagerar e não tomar muito, não cansá-los com essa questão, entrar na proposta ou naquilo que o MDJ quer efetivamente trazer agora para a discussão. Eu não estou aqui, obviamente, nem para ensinar alguém, porque estou diante de pessoas que entendem, que vivem, que debatem isso a fundo, então não venho com essa pretensão, seria um absurdo da minha parte, mas venho trazer propostas que me parece que são aqueles elementos que a gente precisa colocar na pauta de debate da advocacia. A advocacia precisa debater isso para fechar a questão em torno das alterações que nós aceitamos, que nós queremos, e especialmente refutar e trabalhar de maneira muito veemente, municiando os deputados, especialmente, dos elementos para que eles entendam as razões que nos levam a propor tal ou qual modificação e a afastar tal ou qual modificação proposta. Por que nós somos contra essas alterações e por que nós estamos defendendo um determinado rol de modificações? E aí, a partir da proposta que a Escola de Criminalistas pelo Movimento de Defesa do Júri, nós colocamos lá na internet, convocamos as pessoas, vamos chegar a 500 pessoas participando do nosso grupo lá do Telegram, o que é uma alegria e um agradecimento que eu tenho que fazer de maneira muito, até emocionada para vocês aqui, porque em num curto espaço de tempo, nós conseguimos, já vamos chegar, né, passamos das 400 pessoas, estamos indo para as 500 pessoas, porque isso é significativo quando a gente conversa com um deputado. Quando a gente leva propostas de criminalistas, é significativo que haja bastante, que muitas pessoas estejam envolvidas, né? Então, condensando as propostas, a ideia é a gente trabalhar, né, com a extinção da primeira fase, essa é uma proposta, ou simplificação da primeira fase, a exclusão física do inquérito policial, deliberação e fundamentação do voto. Eu acho que isso é importante que a gente se discuta. Não é possível dizer efetivamente como isso vai acontecer, mas também não é motivo para a gente negar esse debate. Me parece que é algo importante de discutir, sobretudo se nós queremos que a Constituição seja observada em todos os seus aspectos. E a fundamentação das decisões, ainda que seja por meio de questionário, por meio de livre decisão, ou o Ministério Público apresenta os quesitos com respostas objetivas e a defesa também, enfim, isso são coisas a serem discutidas. Mas deliberar e fundamentar é algo que nós precisamos efetivamente pensar para o nosso sistema, e aí é pensar se sim ou não, né, e em caso positivo, como fazer. O libelo acusatório na abertura dos debates, que libelo acusatório é uma figura antiga, né? E aí isso mostra o quanto eu sou antigo também, né? Lá se vão mais de 25 anos atuando, mais de 35 vivendo isso. Então, o libelo, essa peça que foi retirada do procedimento do júri pela modificação de 2008, ele precisa, né, na figura que até o professor Rodrigo e o professor Avelar trazem, né, as opening statements, né, essa ideia de o Ministério Público dizer de início aquilo que ele vai mostrar ao jurado, e parece que isso é fundamental, né, isso é muito importante. A igualdade das partes na mobília, que não é simplesmente como aquela fala do advogado na audiência, né, quando o promotor se exaltou com ele, ele disse: doutor, o
o senhor precisa entender que a nossa diferença aqui é uma mera questão de carpintaria. O senhor está mais alto que eu, porque o carpinteiro fez a sua mesa desse modo, né? Mas não é uma questão só de carpintaria. A igualdade das partes na cena judiciária, no cenário, tem uma questão simbólica, mas tem uma questão de valorização e respeito pela advocacia, mas mais do que isso, que é o que eu falo, tem uma questão operacional. É muito mais produtivo, é melhor trabalhar a inquirição olhando de frente para a testemunha e não de lado, como a defesa fica, mais afastado, com a testemunha tendo que se virar. Se ela olha para a defesa, ela não olha para o jurado, não olha para o juiz. Então, o modo como o juiz e promotor perguntam na cena hoje, né, é muito melhor que a defesa também tenha essa condição para perguntar. Operacionalmente é melhor, sem falar naquelas situações constrangedoras dos cochichos, que a gente tanto repudia, é tão ruim. Eu converso com alguns juízes que odeiam essa situação, alguns promotores me dizem, mas eu chamo o juiz toda hora, vocês não sabem que o jurado fica nos olhando ali, eu nem falo nada, mas pelo menos o juiz fica ali, próximo de mim e tal, vocês estão longe. Então, não é brincadeira, é algo sério. A extinção da cadeira do réu, né, que os países ao redor do mundo estão cada vez mais abolindo isso, colocando, se não me engano foi a Espanha agora, ultimamente, eu vi o Geraldo Prado falando, aboliu a cadeira do réu. Final da réplica e tréplica, quer dizer, uma fala da acusação e uma fala da defesa, ou então a garantia de tréplica, sem réplica, é uma coisa que eu venho defendendo há bastante tempo, há um projeto, inclusive, nesse sentido. O tempo mínimo de 1 hora, quando forem vários réus, quer dizer, por mais que se defina tempos de fala, o mais importante é definir o mínimo de fala. O que não haja júri com réu defendido com um tempo menor do que 1 hora. Né? A questão dos jurados, me parece que o número par é algo importantíssimo, né? Mas não dá para pensar num número par de 4, né? Porque fica muito pouca gente. Quanto mais jurado, mais qualidade eu tenho. E essa coisa, mas é difícil chamar jurado, nós temos 7 hoje. Para chamar 1 a mais, não vai ser problema. Não vai ser problema chamar 1 a mais. E o resultado disso, né? Porque o 4-4 absolve, o resultado disso é extraordinário para a qualidade da decisão. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de consultas integradas, mas pelo país afora, né? A acusação tem acesso a uma série, né, a banco de dados de informação de jurado, de testemunha, e isso quebra a paridade de armas. Eu já vou terminar. Por fim, na recusa de jurado, o MP tem que ser consultado primeiro. Né? Aqui são algumas propostas, mas o que eu queria agora, em termos de síntese dessas alterações, para a gente poder discutir, levar adiante, quem sabe nas próximas reuniões, e daqui para frente poder discutir, é essa ideia que me parece, ela passa com alguma facilidade na discussão com os deputados, né, que é a ideia de tentar simplificar naquilo em que nós estamos dispostos a abrir mão, né, que é a primeira fase. Então, eu queria propor um debate, a partir de agora, eu até peço desculpa se eu me estendi muito no tempo, mas um debate em que a gente possa pensar que a denúncia seja oferecida com base no inquérito policial, num inquérito policial que seja mais forte, que tenha justa causa, que tenha elementos para que o Ministério Público dê força para uma acusação de homicídio consumado, com qualificadoras, os elementos dessa qualificadora, que a defesa, tão logo a denúncia seja oferecida, que a defesa possa oferecer a sua resposta. Então, o Ministério Público oferece a denúncia, a defesa oferece a resposta, nós estamos na presença do juiz de direito que decide. No momento em que esse juiz decide, nós temos uma denúncia com base no inquérito, uma defesa com base também no trabalho de inquérito que a defesa faz, ou, e isso é muito importante... Jader. Opa! Opa! Tá escutando? Tô vendo. Mais um é 2? Não entendi. Foi mal, pode deixar. O que é? Não entendi.
Bom, Pessoal, Mano, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. Bucanas, água de bandido, Platão foi sofrido, então vamos blindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. o pessoal, eles fazem isso. Desembarque. calma aí. Eu consigo remover da reunião. Pronto. Dificilmente tu consegue remover todos. Pessoal, assim, eu vou pedir só para que as perguntas sejam feitas ao final, tá? O Jader está dando uma pincelada para a gente poder fazer as discussões, tá bom? Mas não tem problema, se invadir, a gente pega, rejeita, faz parte, tudo bem. Uma das coisas que pode acontecer, se ficar um ataque mais forte, a gente distribui um novo link. Às vezes tem que acontecer isso, ó. Isso aí tem acontecido, virou a febre do momento agora. Não sei se eu sigo aqui. Segue. Opa, então, Quem eu consigo rejeitar, eu rejeito aqui e vou tirando da reunião. Tá. Então a ideia é mas se eu tirar alguém sem querer, volta daí, por favor. Gente, né? Tá bom? Então a ideia é que o Ministério Público, com o inquérito, ofereça denúncia, a defesa, com o inquérito e com né, a investigação defensiva, ela apresente a sua resposta, o seu ataque àquela denúncia, e que isso, o melhor é que aconteça numa audiência, né, que as partes possam, perante um juiz, decotar aquilo que deve ficar, manter aquilo que... né, aquilo que não deve ficar, manter aquilo que deve ficar, o juiz decide, tá? Obviamente que... Nada não. Vai ter que sujeitar isso a recurso, né? Mas aí, a partir desse recurso, eu não tenho ainda testemunha, não prolongo isso, né? Então, boa noite. Do recurso, eu vou diretamente para o júri. Então, seria... tentar pensar... Eu acho que tem que disponibilizar o novo link aí. Aqui tá entrando muita galera aqui. Vai ter que... Isso acontece. Pessoal, não consegue continuar, Rodrigo. Isso aí tem acontecido. Eu acho que tu faz um novo link e a gente disponibiliza nos grupos ali para o pessoal voltar. Não tem como entrar no jeito autorização, assim, do que está organizando? Eles rompem a... Gente, eu acho que é melhor tocar. Vamos tocar e deixa para lá, deixa eles, vamos nós. E aí, Rodrigo, desculpa, Janira, professor Jader, aqui é a Ana, da USP. Isso está acontecendo o tempo todo na USP, a gente não vai conseguir fazer a reunião. Eu sugiro que seja feito um novo link, distribuído somente para o grupo, se for o caso, quem não é do grupo vê depois pelo YouTube. Porque eles entram o tempo inteiro. Tá. Quais são os grupos que a gente tem que mandar aqui? O MD Júri, o MDJ ali, eu vou disponibilizar nos dois da escola. Jada, manda para mim, Jada, também. O problema é que a gente divulgou, a linha era divulgar, eu divulguei em todos os grupos do Anjos da Liberdade. Isso não pode ser divulgado assim, senão não vai mais haver reunião. Desculpem, é muito sério isso que está acontecendo, é criminoso. Tá, então vamos fazer o seguinte, na verdade, eu removi as pessoas e eu não vou mais aceitar ninguém que está entrando. Isso, daí não entra mais ninguém. Porque tem gente pedindo, e daí essas mais ou menos assim, ó. Meto o peru nessas filhas da puta. E no outro dia... Rodrigo, quem já entrou, você elimina e a pessoa consegue entrar de novo. Aqui diz que ela fica bloqueada. Ó, por exemplo, tentou entrar. Vou negar agora. Vou negar as pessoas que estão voltando. Entendeu? Mas você vai ficar fazendo isso até o final. Acho melhor nós tentarmos, vamos tentar seguir. Vamos lá. A gente vai tentar seguir mais uns minutinhos, e se não der, a gente faz isso. Tá bom? Isso, alguns minutos. Eu estou negando aqui quem está pedindo para entrar, estou retirando algumas pessoas, se eu retirar alguém por engano, peço perdão desde já,
Deixa a reunião fechada daqui para frente. Isso. Tá. A gente faz isso. Mas eu vou tentar. Com licença, por favor. Por gentileza. Eu não estou em nenhum grupo. Mas. Gente, que chato isso. O Cedo não voltou aí. Olha, eu já ia remover o Álvaro aqui. Álvaro, não vou te remover. Não, deixa o Álvaro. É o Álvaro que está causando isso. Não me remove, não, por favor. Remove o Álvaro. Remove o Álvaro. Ai, meu Deus. Faz de conta que nós estamos num debate com o Ministério Público terrível. Mas eles usam o próprio perfil da gente. Oi. Escuta, por gentileza. Vou picar lá pra dele, pro picar lá quente, você não vai estou em perder o nenhum pastor. grupo. Ai, meu Deus. É a minha primeira reunião. O que o cavalo fez carregado é meu amigo, tocador de birimbau. Rodrigo, vamos gerar um novo link que não vai. Tá. Gera aí, manda para mim, a gente... Não, então eu peço para o pessoal entrar lá no... Quem puder, entra no movimento em defesa do júri, que a gente vai mandar um novo link lá, tá? Lá no Telegram, né? No Telegram. Isso. Beleza. Poxa, eu não consegui entrar no Telegram, campeão. Como é que eu faço agora? No pulo de uma pulga, no salto do saruê. No Google, essa aqui. Eu não entrei no Telegram ainda, por incrível que pareça. Rodrigo, eu posso dar uma sugestão? No Zoom não é mais seguro. Eu sugiro que só você, o professor e quem você conhece fiquem na sala. O resto do pessoal assiste depois ou vai para o YouTube. Mas assim, eu tô... Não vai ter. Não acredita no que eu estou dizendo. Não vai ter. Isso está acontecendo direto, não vai ter, eles não vão deixar. Vocês têm que investigar isso, porque dá para investigar. Cria Está um novo gravando, link, você então, pode ver Rodrigo. depois pelo IP de quem entrou, que deve ser falso. Mas se você não fechar a sala só para quem é conhecido, o resto do pessoal ver a gravação, não vai ter reunião. Não, a gente fechou a gravação, voltou e eles não vieram. Mas o problema foi essa divulgação fora dos grupos, né? Mantendo, de repente, só o link lá no MDJ e na escola, a gente vai conseguir. Vamos, vai de novo lá, Rodrigo. Na faixa de Gaza, só homem bomba na guerra é tudo. Bom dia a todos. Vamos tentar essa opção aí do link lá no grupo do Instagram. Vamos voltar lá, tá? Vamos tentar. Tá, e assim, tem o pessoal do Nupejuri, tá? Que dá para quem quiser, pede lá no grupo do Nupejuri. Eu estou encerrando aqui. Você tá no colo do pai, final de semana da papai, e no cubarito. Difícil esse, vê um júri difícil, mas nós vamos conseguir. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tá impossível de parar o bonde. Joga essa raba pra trás. Com a bala na boca, a puta se diverte. Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. Bucanas, água. Pisca xereca quando vi o parafó. Então roça nos amigos da boca. Roça nos amigos da boca. Roça nos amigos.